Explicações do Apocalipse, capítulo 4. A visão do trono de Deus. O capítulo 4 de Apocalipse abre-se com o convite ao apóstolo: sobe aqui, para que pudesse contemplar coisas que depois destas devem acontecer. Em visão, ele entra no santuário de Deus e da sala do trono do Altíssimo. Ele testemunha a apresentação das grandes cenas do julgamento, quando os casos de todos serão decididos. O apóstolo Paulo diz que Deus tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo pelo varão que para isto destinou. Está escrito lá em Atos, capítulo 17, versículo 31. O santuário terrestre construído por Moisés continha 2 compartimentos, chamando-se o primeiro lugar santo e o segundo lugar santíssimo. Ninguém podia entrar no lugar santíssimo, exceto o sumo sacerdote, e apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. Ao longo de toda a sua história, os hebreus têm entendido o dia da expiação como figurativo do dia de juízo, quando todos os casos serão decididos. O santuário terrestre era típico do celestial e, em visão, João contemplou uma porta aberta no céu. Era uma porta que se abriu dentro do santuário celestial. Em visão, João foi levado a contemplar as cenas solenes do juízo, quando o sumo sacerdote conclui sua obra de ministério. Há uma visível semelhança entre a visão que João tem no capítulo 4 e a de Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 14. Ambos os profetas contemplavam a mesma cena. Eles descrevem os tronos ou assentos postos em ordem ao redor do trono central, e ambos procuram descrever aquele que ocupa o trono. O trono propriamente era semelhante a uma esmeralda. O verde vívido expressa bem a misericórdia de Deus, ao passo que o arco celeste ao redor do trono é um belo símbolo de esperança. Assim, o arco celeste circuncidando o trono é uma figura da misericórdia de Deus e sua justiça, que se encontram em seu trono. O trono que João e Daniel descreveram não é o trono de glória, não é. Este é o trono da graça, onde você e eu podemos buscar e encontrar misericórdia e perdão dos pecados. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Quem são, porém, esses anciãos? De onde vêm? De si mesmos, eles declaram que foram redimidos da terra. São, portanto, pecadores salvos pela graça. Os sacerdotes tinham de ser escolhidos dentre seus irmãos. Esses homens, como sacerdotes, foram escolhidos para representar todos os povos e nações do mundo.
quando Cristo ressurgiu da sepultura, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Estes 24 anciãos podem perfeitamente ser os profetas que Deus enviou ao longo de toda a história da humanidade para anunciar a sua palavra. Entre eles podemos citar Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, e até entre eles estão aqueles que não morreram, como foi o caso de Enoque e de Elias. Também o de Moisés, que segundo Judas 9, ele, depois de 40 dias, o anjo veio e o ressuscitou. Estes homens podem perfeitamente ser estes 24 anciãos. Os 24 anciãos aparecem com Cristo em seu ministério sacerdotal. Isto também é um cumprimento, pois no serviço do templo havia 24 turnos no sacerdócio levítico. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 3 ao 19. E 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14. As 7 lâmpadas de fogo. O que são? Essas lâmpadas, declara-se que são os 7 Espíritos de Deus, sendo 7 uma figura de totalidade e perfeição. Este é um belo símbolo de constante busca por parte do Espírito Santo no mundo todo por corações que sejam perfeitos para com Ele. Está escrito lá em 2 Crônica, capítulo 16, versículo 9. E lá também em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os 4 seres viventes simbolizados pelo leão, pelo bezerro, pelo homem e pela águia voando, denota sem dúvida força, perseverança, inteligência e rapidez. Esta imagem similar encontra-se também no primeiro capítulo do livro de Ezequiel. E estes 4 seres viventes parecem estar mais intimamente associados com o trono do que os 24 anciãos. Quando se fala os 4 seres viventes, aí está falando de seres que não morrem, nunca morreram e nunca vão morrer. Aí está representado pelas 4 ordens de anjos que estão adorando a Deus diretamente, que são os anjos mensageiros, os serafins, os querubins e arcanjos. E cada classe de anjo vai ter um representante para poder comparecer perante o tribunal, perante todos nós, e vai fazer aquela célebre solenidade para cortejar os salvos que foram resgatados da terra. É uma espécie de cortejo. O tremendo vendaval dos acontecimentos aqui introduzidos deixa perplexo o estudioso ao procurar ele aprender o seu verdadeiro significado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.